Olá pessoal, nessa segunda parte da primeira aula nós vamos começar a desenvolver algumas atividades práticas, efetivas de desenho, tá certo? Bom, basicamente nós vamos verificar como é que a gente vai fazer para fixar a folha de papel à mesa, né? Todos os nossos trabalhos vão ser realizados com a folha de papel fixa à mesa. Uma outra coisa importante aqui é o manuseio dos esquadros. Isso é uma coisa que vocês vão ver o manuseando, vocês vão começar a manusear, vão ver a forma que vocês se sentem confortável e ao longo do curso vocês vão avançando nisso para que você tenha a precisão do desenho. O manuseio dos esquadros é uma coisa muito importante, tá? E no final a gente vai fazer uma breve revisão de desenho geométrico, tá? Alguns de vocês podem ter visto isso aí no ensino médio, outros não. Mas a gente, como tem alguns tópicos de desenho geométrico que a gente precisa, né, a gente vai ser o usuário disso ao longo do semestre, aí eu vou fazer uma revisão aqui. Bom, nós vamos começar agora a construir nosso primeiro desenho, tá? Na verdade a gente vai, como visto aí nos slides, entender um pouquinho a questão da fixação do papel à mesa, a manipulação, né, dos esquadros, tá certo? Ver a questão dos ângulos dos esquadros e fazer uma pequena revisão de desenho geométrico, tá bom? Bom, o nosso ponto de partida é fixar o papel à mesa. Nós vamos sempre fixar o papel à mesa de modo que a maior dimensão do papel fica aproximadamente paralela à borda da mesa, tá certo? Naturalmente esse paralelismo é visual, você não precisa medir, nada disso, tá bom? E aí eu vou prender a folha sempre pelos cantos, tá? Eu fixo um canto qualquer primeiro. Depois eu fixo o canto oposto, fazendo uma pequena pressão aqui. A pressão não pode ser muita nem pouca, tá? Para não ficar, o papel não ficar enrugado, nem pelo excesso de pressão, nem pela falta. Depois eu vou prender os outros dois cantos da folha de papel, tá certo? Todos os nossos exercícios vão ser feitos com o papel preso à mesa, tá bom? Ele vai estar sempre preso à mesa. Por que ele vai estar sempre preso à mesa? Porque a gente vai utilizar a borda do papel como um apoio para os nossos esquadros, tá? Então essa distância aqui, para a borda da mesa, eu vou colocar em torno de 15 centímetros. Mas isso é uma coisa que cada um de vocês vai usar uma medida de acordo com a altura da mesa, com a própria altura, para ficar confortável para desenhar. Tá? Então eu vou sempre apoiar os esquadros na borda do papel, então esse papel tem que estar preso à mesa. Bom, eu pedi para vocês duas lapiseiras, né? 03 e 07 ou 05 e 09. Eu vou usar 05 e 09. Nesse primeiro exercício eu vou fazer tudo em 09 por causa do vídeo, para ficar os traços ficarem mais bem marcados, tá bom? Então com a folha presa eu posso construir linhas paralelas à borda do papel, vertical ou horizontal. Se eu quiser linhas verticais, eu vou encostar o esquadro aqui, vou pegar um outro esquadro e vou traçar linhas verticais, por exemplo. Tá bom? Se eu quiser linhas horizontais, aí eu vou fazer a base colocar um esquadro como base na borda do papel e o outro esquadro e traço linhas horizontais, tá certo? Eu procuro colocar sempre a hipotenusa na base, porque aí eu tenho um comprimento maior de apoio, né? Se eu coloco alguns catetos para uma linha mais no final, eu começo a ter eu posso perder precisão no desenho porque ele não fica tão bem apoiado. Então eu costumo usar mais a hipotenusa, tá certo? Muito bem, além de linhas verticais e linhas horizontais, nós podemos construir também linhas com inclinação igual aos ângulos dos esquadros, né? Nós temos dois esquadros, um esquadro que tem dois ângulos de 45 graus e o outro esquadro que tem um ângulo de 30 e um ângulo de 60 graus. E eu posso fazer também combinação desses ângulos, né? Na medida que eu combino esses ângulos, eu posso ter, né, por exemplo, aqui, né, 45 mais 60 graus, tá certo? Então, se eu quero, por exemplo, linhas a 45 graus, eu apoio esse esquadro aqui e vou usar esse aqui para fazer linhas a 45 graus, tá? Numa direção ou 45 graus na outra direção, né? Então, isso aqui
45 graus. Se eu quero linhas de 30 ou 60 graus, aí eu troco a base, eu apoio esse esquadro, tá certo? E faço aqui, por exemplo, uma linha de 30 graus com a vertical. Né? Então agora esse ângulo aqui é 30 graus. Se eu quero um ângulo de 60 graus, eu vou só mudar a posição do esquadro, rebater o esquadro e construir uma linha aqui com 60 graus, tá bom? Ok, uma outra situação que vai acontecer aí ao longo dos nossos desenhos é eu ter dois pontos e eu preciso ligar esses dois pontos. Então, tem dois pontos aqui e eles não são ângulos do esquadro, nem vertical nem horizontal. Aí esse é o caso onde eu posso usar o esquadro solto, tá? Então eu alinho o esquadro aqui com os pontos e construo o traço, tá bom? Se eu precisar construir linhas paralelas numa direção que também não são ângulos dos esquadros, por exemplo, eu preciso construir linhas paralelas a essa aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar um dos esquadros com a linha que eu quero traçar as paralelas, faço o outro esquadro de base e aí posso traçar linhas paralelas, tá certo? Um lado e no outro, tá? Isso é uma coisa que a gente vai utilizar também. Tá certo? Agora nós vamos fazer uma pequena revisão de desenho geométrico. O primeiro tópico que a gente vai abordar de desenho geométrico é a transferência de medidas, tá? Digamos que eu tenho uma medida conhecida aqui, AB, e eu quero transferir essa medida, por exemplo, para eu tenho aqui uma direção, uma reta aqui que me dá na direção horizontal. Eu quero transferir essa medida para lá, sendo que eu já sei onde é que está o ponto A. Tá? Toda vez que eu preciso transferir medidas, eu vou sempre utilizar o compasso, tá certo? Então eu vou colocar a ponta seca do compasso em um dos pontos, vou fazer a abertura do compasso até o outro ponto, com atenção, para dar precisão no meu desenho, e vou transferir essa medida aqui, ó. Eu marco aqui com o compasso. Aqui é B, tá certo? O segundo item da nossa revisão de desenho geométrico é encontrar a mediatriz e, como consequência, né, o ponto médio de um determinado segmento. Então, se eu tenho um segmento qualquer aqui, tá? AB, por exemplo, e eu quero encontrar qual é a mediatriz desse segmento e o ponto né? Eu posso querer só o ponto médio, mas enfim, eu vou utilizar exatamente da mesma forma. Eu vou pegar o compasso também com uma abertura igual, com uma abertura maior que a metade do tamanho da linha. Vou colocar a ponta seca aqui em um dos pontos, vou fazer um arco auxiliar de um lado, um arco auxiliar do outro, troco a ponta seca para o outro ponto, arco auxiliar, arco auxiliar. Ok. Então, se eu quero o ponto médio, eu posso só marcar aqui, né? Se eu quero a mediatriz, eu traço a mediatriz, tá? Então, essa é a mediatriz desse segmento, tá certo? O terceiro tópico da revisão de desenho geométrico é para a gente encontrar a bissetriz de ângulos. A gente também vai precisar ao longo do curso, tá? Então, se eu tenho um ângulo qualquer aqui, e eu quero encontrar a bissetriz desse ângulo, eu vou, mais uma vez, utilizar o compasso com uma abertura qualquer aqui, eu coloco a ponta seca no vértice, traço aqui, tá certo? Depois eu coloco a ponta seca nesse ponto, um arco auxiliar, ponta seca aqui nesse ponto, um outro arco auxiliar, tá certo? Aí, se eu ligar o vértice até esse segundo, ao encontro desse segundo arco auxiliar,
eu tenho aqui a bissetriz desse ângulo, tá? E o quarto tópico é uma coisa que possivelmente a gente nem vai utilizar no nosso curso, mas é importante falar para vocês, eu sempre falo para os alunos, porque eu já precisei usar isso em obra, eu já precisei usar isso também em laboratório, tá? Que é o seguinte, eu tenho um círculo qualquer, vou construir um círculo qualquer aqui, e eu preciso encontrar o centro desse círculo, tá? Para encontrar o centro desse círculo, eu vou primeiro traçar duas cordas quaisquer aqui nesse círculo, tá? Então eu vou pegar duas cordas aqui, por exemplo, outra aqui, tá certo? Digamos que essa corda aqui é AB e essa outra corda CD. Bom, para encontrar o centro do círculo, eu vou encontrar a mediatriz dessas duas cordas. O encontro da mediatriz vai ser exatamente o centro do círculo. Então, eu vou pegar aqui novamente, né, o compasso, tá? Coloco a ponta seca em um dos vértices, arco auxiliar para um lado, arco auxiliar para o outro, arco auxiliar para um lado, para o outro. A mesma coisa para a corda CD, vou abrir um pouco mais o compasso só para não ficar tão próximo. CD, tá? Vou avisar aqui só porque não deu intersecção, tá certo? E vamos lá, vou traçar aqui essas mediatrizes, tá? Tá certo? O encontro dessas mediatrizes é o centro do meu círculo. Então vamos agora só pra gente, vamos fazer um outro círculo concêntrico aqui, só pra gente avaliar a precisão mesmo do trabalho que a gente fez. Tá certo? Ok, então nessa segunda parte da aula que efetivamente desenho era isso, vamos agora estudar um pouquinho do desenho de projeções, tá?